Então, continuando, pessoal, nossa segunda parte aí, é, os beduínos, então, eles praticavam a bigamia, né, ou poligamia, que é a prática de ter várias esposas, né? E existe uma questão, um conceito cultural bem interessante em relação a isso, porque nós temos uma concepção meio errônea, né, tipo assim, às vezes a gente acha que o cara podia sair pegando todas as mulheres. E o conceito não é esse. O conceito de bigamia é que a mesma coisa que ele dá para a primeira esposa, ele tem que dar para todas as outras esposas. Então, bigamia não é para quem é pobre, segundo o conceito aqui, entendeu? Então, é porque é interessante, né, que nós aqui no mundo, no universo ocidental, né, nós que estamos aqui na monogamia, né, é, a gente gosta de justificar muitas vezes os erros, né? Usando a bigamia de outros países, mas aqui nos outros países, a mesma coisa que o cara dá para a primeira esposa, ele dá para as outras. E a primeira esposa tem voz ativa sobre as outras esposas, ok? Então, acontecia mais ou menos nesse sentido aqui, tá? Ah, eles eram politeístas, né? Então eles acreditavam em vários deuses, né? Isso ajudava nos negócios, como eu havia dito no primeiro vídeo. Isso é rentável, né? Isso ajuda, né? Digamos assim, né? Os camelos e dromedários eram os animais mais adaptados à região. Então, nós estamos falando de uma região desértica, de uma região onde não se encontrava água. Não sei se vocês sabem, mas um camelo ou um dromedário ele aguenta muitos dias sem beber água. Mas quando ele bebe água, ele bebe tipo torrões de água, entendeu? De muito para se reabastecer, né? Então é um animal próprio para a região, né? Para o lugar, né? Percorriam o deserto em caravanas, né? Isso acabava facilitando o contato, mobilidade, coisas do tipo, ok? Conheciam rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente. Ah, por quê? Por que eles conheciam essas rotas comerciais? Porque eles eram exímios mercadores. O fato deles serem beduínos, nômades, fazia com que a galera fazia com que a galera fosse para outros lugares, né? Encontrasse outros lugares, achasse outros lugares e coisas do tipo, certo? Então eles acabavam se tornando grandes mercadores, consequentemente, ótimos vendedores, né? Ah, e como é que era a política antes do Islã, né? Eles viviam organizados em clãs ou tribos, né? E aí costuma-se dizer que o patriarca normalmente ele tinha voz ativa aí sobre a família, né? E muitas vezes, se é um patriarca muito importante, de uma família muito importante, ele tinha mais voz ativa na sociedade. Nesse ponto, nós vamos observar que eles se organizavam parecidamente com os judeus, porque o judeu também. Nós vamos ter as famílias, né? E aí a divisão em tribos, né? No caso dos judeus, eles eram divididos em 12 tribos, né? Uma das tribos ficava rodando 11 tribos, né? Porque era uma tribo que não tinha parada, né? Digamos assim, que no caso é a tribo de Levi, mas enfim. Só a título de curiosidade, nós vamos observar que é um pouco bem inspirado, né? Há quem diga, pessoal, que os árabes, né? Eles são os irmãos de pai, né? Do Abraão, né? Porque eu não sei se vocês conhecem a história, mas segundo o conceito cristão, Abraão tinha uma promessa que ele teria um filho. Daí eles não conseguiriam gerar filhos, e aí a esposa deixa ele se deitar com a serviçal dela particular, que era uma prisioneira de guerra, inclusive. E daí eles vão ter um filho chamado Ismael, e daí depois ele vai ter um filho da esposa, né, chamado Isaac. Ismael ele recebe a sua parte da herança antecipado e Abraão manda a galera embora, né?
E acredita-se que ele veio para a região que nós conhecemos como Arábia, né? Então, tipo assim, se você for ver, se você for minuciosamente ver, nós vamos observar que o islâmico, né, o árabe islâmico, ele é como se fosse um descendente de Abraão, mais ou menos esse é o conceito, tá? Cheque para o senhor da tribo, líder político e militar que deveria assegurar a proteção das caravanas. Então essa era a função aí do líder político, ok? Havia disputas pelo poder e pelo acesso aos oásis. O que é um oásis? É um paraíso no meio do deserto. É um lugar onde tinha sombra, água e onde eles levavam os camelos para poder beber água e matar a sede, né? Como é que era a economia antes do Islã, né? Eles viviam de saques e do comércio, né? Então eles saqueavam algumas vilas, alguns vilarejos, né, que eles conseguiam, né? Isso acabava mantendo, né, as caravanas seguindo. E nós vamos ver que eles comercializavam tudo que eles encontravam, né? Se eles saqueavam um lugar e no outro eles poderiam vender aquilo que eles saquearam, eles faziam, certo? Nas regiões litorâneas era praticada agricultura em pequena escala, insuficiente para alimentar todo o grupo. Então era algo muito irrisório, né? Não chegava a ser o modelo de agricultura e de plantação, ok? Religião, o surgimento do Islã. Como é que vai ser a origem, pessoal? Religião monoteísta fundada por Mohammed em 622 entre as cidades de Meca e Medina. Então, era justamente onde passavam as caravanas, né? Muitas caravanas saíam de Medina e iam para Meca, iam da Meca para Medina, ok? Quais que são os fundamentos, né, desse Islã, desse islamismo, né? Crença em um único Deus, sendo Muhammad seu profeta. O Muhammad é tipo Jesus para os cristãos, ok? Tipo Jesus para o cristão. E tipo o Messias que vai vir ainda para o povo judeu, certo? Ele teve um encontro com o anjo Gabriel, e aqui é muito interessante, porque a gente vai ver uma miscigenação religiosa, né, do universo cristão judeu, né? Porque anjo Gabriel, né? O que o anjo Gabriel das histórias cristãs israelenses está fazendo no universo islâmico, né? Então é algo a se analisar, pensar, observar como se misturava a questão religiosa, né? Crença em um único Deus, né? Muhammad pregava que o destino e o de todas as pessoas já estava traçado por Deus desde o início e que elas deveriam se submeter à vontade divina. Se a gente for observar, isso daqui é tipo um... Isso aqui interpreta também, a gente vai ver que o calvinismo cristão, ele leva esse mesmo segmento, né? As pessoas já estão condenadas à eternidade já, o que vai acontecer com elas e tudo mais, certo? Todo muçulmano deve proteger e difundir o islamismo, né, através do jihad. O jihad é tipo uma guerra santa, né, onde eles protegem e se dedicam, né, ao Islã, certo? Como é que é o livro islâmico? Se chama Corão, né? Que tá tudo escrito lá. Só que nós vamos ver que, tipo assim, existem alguns segmentos dentro do islamismo, como xiitas, sunitas, né? Por exemplo, que nem os sunitas, eles seguem as sunas do Maomé, certo? As sunas é tipo os escritos ali, tipo diário do Maomé. Então isso acaba trazendo uma diversidade, né? Santuário era localizado em Meca, né, o qual abrigava seu interior a Pedra Negra, né, e atrai milhões de peregrinos anualmente, que é a cidade de Caba, no caso. Calendário islâmico, calendário lunar, que tem como marca inicial a Érija, isto é, a migração de Muhammad de Meca para Medina, Medina e Yatrib, né? Então, a andança do Muhammad, né? Quais que são os 5 pilares do islamismo? Rapidinho que já está acabando. Testemunhar que não há divindade senão a Deus, o que Muhammad é o mensageiro de Deus, ok? 2. Orar 5 vezes ao dia em direção a Meca. 3. Pagar o zakat, que é o tributo, a caridade. 4. Jejuar no mês do Ramadã, entre o alvorado e o amanhecer. E 5. Fazer pelo menos a peregrinação a Meca na vida. Aqueles que têm condições físicas